Imagina acordar hoje, tomar seu café e em menos de 24 horas perder absolutamente tudo. Não é modo de dizer. Seus bens sumiram, sua fonte de renda destruída. Mas não para aí. Imagina receber a notícia de que todos os seus filhos, todos eles, morreram em um único acidente. E para fechar o dia, seu corpo é tomado por uma doença que faz você querer arrancar a própria pele. A maioria de nós desistiria de Deus no primeiro capítulo, mas existe um homem que viveu exatamente isso. E o que ele fez no final é o segredo que separa quem sobrevive à dor de quem é destruído por ela. Você está pronto para entender por que o sofrimento escolhe os melhores? Nós estamos falando de Jó. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Mas a riqueza dele não era só ouro, era integridade. Ele era o cara perfeito. E é aqui que a nossa mente dá um nó. A gente cresceu ouvindo que se você for bom, coisas boas acontecem. Se você for ruim, o castigo vem. Mas a história de Jó quebra essa lógica. Ele era irrepreensível. E mesmo assim, o céu permitiu que o inferno o visitasse. Isso nos ensina a primeira lição brutal. O sofrimento não é um termômetro de pecado. Às vezes você está sofrendo não porque fez algo errado, mas porque existe algo em você que o escuro não suporta ver brilhando. Em um único dia, 4 mensageiros trazem notícias de morte e destruição para Jó. Ele perdeu o gado, os servos e, por fim, os filhos. Tenta sentir o peso disso. Não é uma parábola bonitinha de livro infantil. É um pai sentado nas cinzas, raspando feridas purulentas com um caco de telha, enquanto o silêncio de Deus parece gritar nos ouvidos dele. E aqui entra a parte que ninguém te conta: a solidão do justo. A própria esposa de Jó olha para aquele cenário e diz: amaldiçoa esse Deus e morre logo. Os amigos dele, que deveriam consolar, começam a apontar o dedo. Jó, você deve ter feito algo escondido. Deus não puniria um inocente. Sabe o que dói mais que a perda? É ser julgado por quem deveria te abraçar no meio do seu luto. O que faz essa história ser a mais poderosa da Bíblia sobre resiliência não é o final feliz, mas o que Jó diz no meio do caos. Ele não tinha a Bíblia para ler. Ele não tinha um pastor. Ele só tinha uma convicção. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Presta atenção nisso. Jó não disse: eu sinto que ele vive. Sentimento é passageiro. Fé é decisão. No momento em que Jó estava no fundo do poço, ele parou de olhar para o que ele perdeu e começou a olhar para quem ele conhecia. A fé que vence a dor não é a fé que pede para a dor sumir. É a fé que diz: eu não entendo o que Deus está fazendo, mas eu sei quem Deus é. Existe uma diferença gigante entre confiar na mão de Deus, o que Ele te dá, e confiar no coração de Deus, quem Ele é. Deus finalmente responde a Jó, e ele não pede desculpas. Ele mostra a sua grandeza. Ele lembra a Jó que quem criou as galáxias não precisa dar explicações sobre como governa a Terra. E quando Jó se rende, quando ele ora por aqueles amigos que o julgaram, guarde isso. A cura de Jó veio quando ele liberou quem o feriu. A sorte dele muda. A Bíblia diz que Deus deu a Jó o dobro de tudo o que ele tinha antes. Mas não se engane, o dobro não foi o prêmio. O verdadeiro prêmio foi que agora Jó não conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas seus olhos o viam. A dor foi o túnel que levou Jó a uma intimidade que a riqueza nunca proporcionaria. Talvez você esteja vivendo o seu momento de cinzas hoje. Talvez você tenha perdido algo que o dinheiro não compra. Eu quero te dizer uma coisa. O seu capítulo final ainda não foi escrito. A dor é um mestre cruel, mas ela te prepara para um nível de autoridade que a facilidade jamais daria. Se essa mensagem tocou alguma ferida aí dentro, eu quero pedir duas coisas. Comenta aqui embaixo: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é um decreto de que você não vai parar no meio do processo. Envia esse vídeo para aquela pessoa que está passando por um deserto e acha que Deus esqueceu o caminho de volta. Lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. A gente se vê no próximo vídeo.